Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Eu sou o professor Dudan e trouxe para vocês especialmente uma aula para quem vai fazer qualquer concurso da banca Sesgran-Rio. O que você precisa saber sobre a banca Fundação Sesgran-Rio quando o assunto é probabilidade? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos aí dois editais recentes da banca Sesgran-Rio, edital da Caixa Econômica Federal 2024, prova que já foi executada no Brasil todo, exceto Rio Grande do Sul, e também o edital do BASA, que trazem no seu quinto tópico aqui embaixo, ó, a parte de probabilidade bem clara, tá? Esse é o tópico de probabilidade padrão da banca Sesgran-Rio. Observa que ele fala ali, ó, em probabilidade, 2 pontos. Experimento aleatório, espaço amostral, evento, espaços equiprováveis, probabilidade de Laplace, espaços não equiprováveis, teorema do produto, probabilidade condicional e independência e distribuição binomial. Te garanto que se você ficar até o final desse vídeo, você vai poder entrar um pouco mais dentro desse tópico de probabilidade na visão da banca Sesgran-Rio, tá? E no final, eu vou divulgar uma outra aulinha em que eu explico cada um desses tópicos, te mostrando que não são conteúdos e apenas conceitos dentro de probabilidade. Não perde, no final vai aparecer o cardzinho aí da aula em que eu defino e resumo esse edital padrão Sesgran-Rio, tá? Desse tópico de probabilidade, gente, tendo em vista que tudo aí teoricamente é conceitual, a única preocupação que eu teria seria com a parte da probabilidade condicional, porque de fato seria, na minha visão, tá, a questão mais difícil da prova, e a distribuição binomial, que também é algo um tanto quanto complexo. Para minha sorte e para a sorte de quem estiver me assistindo, eu vou dar e contar o segredo de como resolver questões desses dois assuntos sem sofrimento, tá? Na prova da Caixa Econômica Federal de 2021, para mim a questão mais difícil daquela prova foi a questão de probabilidade condicional, focada ali muito no teorema de Bayes, tá? Você encontra no YouTube vários vídeos resolvendo aquela questão pelo teorema de Bayes. O que ninguém fez, e eu vou fazer aqui no final da aula, é te contar como fazer essa questão pelo atalho, sem sofrimento. Então fica até o final, tá? E quem estiver me assistindo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal para sempre ser notificado e pelas novidades aí, as aulas que vão entrar. Lembrando que eu vou fazer aí uma boa varredura dos principais editais das principais bancas, começando aqui pela Sesgran-Rio. Então a gente vai falar ainda mais de outros assuntos na visão dessa banca. Essa é só a primeira, a primeira aula desse módulo, como eu posso chamar. Muito bem, então o que o aluno, o que o candidato tem que saber sobre probabilidade de forma ampla, né? Que serve para qualquer banca. Tem que entender que probabilidade é uma ideia, não é uma fórmula, que é o que eu quero pelo que eu tenho, né? O que eu tenho é o total de eventos disponíveis, o chamado espaço amostral. Tá aqui do ladinho, ó. E o que eu quero é o chamado evento favorável, que é aquilo que, de certa forma, concorda com o enunciado, que faz o que o enunciado está pedindo. Então, se eu vou fazer uma pesquisa e quero saber qual é a probabilidade de um aluno do Matemática Sem Trauma passar num concurso, o meu espaço amostral são todos os alunos do Matemática Sem Trauma. E o evento favorável é o número de alunos que passam de fato em concurso. Tudo bem? Então, o evento favorável é aquilo que cumpre com o desejo do enunciado. Já o total de eventos, o espaço amostral, é tudo que estará ao meu dispor. Perfeito. Então, entendem que isso aqui é uma ideia, não é uma fórmula, tá? Porque há variações e probabilidade é um campo muito amplo de possibilidades. Esse enredo aqui, ele é criado por mim, tá? Não foi copiado de ninguém, não foi na internet que eu achei, é da minha maneira de trabalhar com probabilidade ao longo das aulas e dos meus longos anos de sala de aula. Então, há várias situações envolvendo probabilidade e, consequentemente, muitas maneiras diferentes de interpretar e resolver as questões, muitas mesmo, mas alguns detalhes eu julgo muito importantes, como, por exemplo, primeiro, definir e descobrir o número de eventos que a questão está tratando. Isso aqui é fundamental, tá? Você ler o enunciado e entender se a questão trata de um evento, 2, 3, 4 ou 10 é muito importante. Exemplos de questões que envolvem um evento. E quem é meu aluno na plataforma, no nosso site, sabe que eu trabalho com um módulo só de questões que envolvem um evento. Depois a gente faz um módulo de questões que envolvem 2 eventos ou mais para poder distinguir bem esses 2 cenários. Se eu vou jogar uma moeda, é um evento. Se eu vou lançar um dado, é um evento. Se eu vou sortear um aluno, é um evento. Se eu vou tirar uma carta do baralho, é um evento. Agora, se eu vou lançar 2 moedas, ou a mesma moeda 2 vezes, são 2 eventos. Se eu vou sortear 2 alunos do Matemática Sem Trauma, são 2 eventos. Se eu vou tirar 2 cartas do baralho com reposição ou sem, também são 2 eventos. Então, definir o número de eventos é fundamental. Por quê? Porque se nós tivermos um cenário em que há mais de um evento, ou seja, 2,
3, 4, 5 ou 10 eventos, é fundamental que a gente entenda que é necessário impor a ordem. E a palavra impor, gente, ela vem de forma muito pontual, empregada de forma muito pontual. É imposição, não é eu esperar que a questão me oriente a botar uma ordem. Então, se eu vou lançar duas moedas, vai ter a primeira e a segunda. Se eu vou lançar dois dados, seja ele o mesmo dado duas vezes ou dois dados simultâneos, o primeiro e o segundo. Se eu vou sortear dois alunos, o primeiro e o segundo. Ah, mas a questão não deixou claro que tem essa ordem. Não deixou. Então a gente vai impor. Impor é com força. Não esquece disso, tudo bem? Agir com otimismo, o que significa isso? Ficar sorrindo sempre? Também, mas agir com otimismo quer dizer resolver a questão daquilo que ela está pedindo. Se ela quer que eu sorteie dois alunos do Matemática Sem Trauma que torcem para o São Paulo, eu tenho que calcular a probabilidade do primeiro torcer para o São Paulo e acreditar que isso aconteceu. E aí saber agora qual é a chance do segundo sorteado também ser São Paulino. Então eu tenho que calcular aquilo que está sendo solicitado. Então quando eu falo em agir com otimismo, é fazer aquilo acontecer. Ah, mas quem garante que vai acontecer? Ninguém garante. Eu estou apenas calculando a possibilidade disso acontecer. Então, para isso, eu tenho que fazer acontecer. Tudo bem? E lembrar, em muitas vezes, que o E é multiplicação e que o OU é soma, tá? Seguindo esses passos, certamente vai ficar tudo mais tranquilo para você. Outro ponto muito importante, amplo aí no estudo da probabilidade, é a tal da história dos 3 P's. É entender que por proporção, porcentagem e probabilidade é tudo a mesma coisa. E, de fato, é tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Uma questão que pede probabilidade fala de porcentagem e proporção. Uma questão que fala de proporção pode falar de probabilidade e porcentagem também. Então tudo isso aqui, onde tiver um, há a possibilidade dos outros também estarem envolvidos, já que eles são todos, como eu disse, farinha do mesmo saco. Tudo bem? Algumas regrinhas são muito específicas e muito utilizadas pela banca Sesgran-Hill. Então aqui agora a gente vai ver 3 tópicos e 3 questões da banca, muito recentes e muito boas, em que a banca aplica conceitos muito peculiares e que são muito comuns em prova da banca Sesgran-Hill. Se você vai fazer uma prova da Sesgran-Hill e tem probabilidade no edital, você certamente vai se deparar com alguma questão dessas, tá? Regra do OU. A regra do OU segue a mesma lógica da teoria dos conjuntos, né? Quando afirma que a soma de dois conjuntos integrais excede a união sempre na intersecção. Então, consequentemente, a probabilidade de ocorrer um evento A ou B é a probabilidade individual de A somada à probabilidade individual de B, descontada a probabilidade de A e B. Por que isso, gente? Por que acontece esse desconto? Porque quando eu quero saber a probabilidade de escolher dois alunos ou um aluno do Matemática Sem Trauma, ele ser homem ou São Paulino, eu calculo a probabilidade dele ser homem, somo a probabilidade de ser São Paulino, só que eu tenho que me dar conta que alguns homens são São Paulinos, ou que alguns São Paulinos são homens. Então esses homens que são São Paulinos, tanto vão estar no grupo dos homens, como também no grupo dos São Paulinos, afinal eles são homens e são São Paulinos. Concordam comigo? Só esperar descarregar aqui um pouco o note, senão eu fico travado. Deixa eu seguir sem a minha visão. Então o que eu preciso, gente, é entender que eu tenho que descontar justamente o pessoal que é dos dois conjuntos, homens e São Paulinos, porque eles foram duplamente contabilizados. Estão no conjunto dos homens e também no conjunto dos São Paulinos, tudo bem? Então a regra do OU, que é muito cobrada pela banca, tem esse detalhezinho aqui. Muito bem. E como que a banca Sesgran-Hill cobra isso, né? Olha aqui uma questão que não fala da regra do OU, mas fala de questões que envolvem dados, tá? Questões que envolvem dados são muito comuns em provas de concurso. Caiu na prova da Receita Federal, cuja banca, se não me engano, foi a FGV. A Sesgran-Hill também tem cobrado muito isso. E aí eu digo em aula, e vou dizer aqui para você nessa aula aberta. Se a questão fala de 2 dados, não tem nada melhor do que eu vou fazer aqui nessa questão. Então se liga, tá? Questão 2022, Sesgran-Hill, prova da Eletrobras eletronuclear. Olha o que ela dizia. É sabido que, em um experimento de lançamento de um dado perfeito, considerado ideal, a probabilidade de ocorrer um número de 1 a 6 é 1/6. Até aí tranquilo, né? É a ideia dos equiprováveis. Todas as faces, num dado não viciado, num dado perfeito, terão a mesma chance de ocorrência, 1/6. No lançamento de 2 dados, então são 2 eventos, tá? Mesmo que fosse o mesmo dado 2 vezes, também seria 2 eventos. Qual a probabilidade de que a soma dos resultados seja 8? Gente, se na sua prova pintar uma questão que envolve 2 dados, não tenha medo de fazer isso aqui, ó. Uma matrizinha com os possíveis resultados de um dado, que pode ser no caso aqui o dado Y, e o cruzamento com os possíveis resultados do outro dado. Isso aqui vai gerar uma matriz de 36 cruzamentos de resultados. 6 de um dado com 6 do outro, 6 vezes 6,
36, perfeito? E por isso, e por esse motivo, a nossa probabilidade, que é o que eu quero pelo que eu tenho, já vai começar com 36 possibilidades, que são justamente os 36 cruzamentos que a gente vai completar ali. Então o que eu quero saber é quantos daqueles 36 cruzamentos terão soma 8. Você pode calcular todas as somas, pode, não tem problema nenhum, mas eu vou direto na jugular da questão. Onde é que a gente vai ter soma 8? No 2 com o 6, que tem soma 8, no 3 com o 5, que tem soma 8, no 4 com o 4, no 3 com o 5 e no 2 com o 6. Somente aqui nós teremos soma 8. Se você preencher toda essa planilha soma por soma, você vai perceber que só nessa diagonalzinha a soma dá 8. Ele não quer soma maior que 8. Teria que contar com 9, com 10, com 11, com 12. E nem menor. Ele quer soma exatamente 8. Isso acontece então em 5 cruzamentos dos 36. Não é à toa que o gabarito é a nossa alternativa D. E quando você traz uma questão de 2 dados para esse cenário aqui, ó, tudo fica mais tranquilo. Tudo bem? Porém, como eu falei agora há pouco, os 2 cenários mais difíceis de questões da Sesgran-Hill de probabilidade trazem a distribuição binomial ou a probabilidade condicional. E é assim que eu vou mostrar agora para vocês os segredos da banca em relação a isso, tá? No conceito, o que é a distribuição binomial? É uma distribuição de probabilidade que vem num experimento que tem os seguintes requisitos. Que requisitos tem o meu experimento para poder usar a distribuição binomial? Primeiro, ele tem um número finito de tentativas. Vou resolver uma prova com 5 questões, com 10, com 12, com 20. As tentativas são independentes. Ou seja, tem a chance de eu acertar e de eu errar e uma não interfere a outra. Cada tentativa vai ser dividida em 2 categorias. Sucesso e fracasso. Acertar a questão ou errá-la. Seja ela de certo ou errado ou de múltipla escolha. E a probabilidade de acertar é constante para todas as tentativas. Ou seja, todas as questões que eu vou fazer na prova, sejam elas 5, 10 ou 20, tem sempre a mesma probabilidade de eu acertar ou de eu errar. Tudo bem? São questões que envolvem, gente, basicamente, mais de um evento. 3, 4, 10, 20. Pela fórmula da distribuição binomial, você teria que fazer uso dessa estrutura aqui, que é bem legal. É o n fatorial em cima, em que o n é o número de tentativas que você vai ter. Então, se você quer jogar 10 dados, o n vai ser 10. Se você quer fazer 10 questões, o n vai ser 10. Se você quer sortear 10 alunos, o n vai ser 10. Tudo bem? Já o x é a quantidade de sucessos nessas n tentativas. Ou seja, das 10 questões, quantas eu quero acertar? 4? O x vai ser 4. Ah, eu quero acertar 6, o x vai ser 6. Tudo bem? P e Q é a probabilidade de sucesso e de fracasso, respectivamente. E aí tem que jogar em toda essa estrutura aqui e gabaritar a questão. Por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade de um aluno que vai fazer 10 questões numa prova acertar 6. Para fazer esse cálculo, pelo binomial, eu faria probabilidade de acertar 6 questões vai ser, em 10 questões, tá? 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Aí se a questão for, por exemplo, de múltipla escolha, são 5 alternativas, uma é correta, a chance de acertar é 1/5 e de errar 4/5. Concordam comigo? A chance do sucesso e do fracasso, 1/5 e 4/5. Só que ele quer o quê? Ele quer acertar 6 das 10. Então, aquele 1/5, que é a chance de acertar, eu vou elevar a 6. E errar, eu vou errar 4. Então, boto ali os expoentes. Tudo bem? Isso aqui eu vou explicar como é que se faz por um outro ponto de vista. Na minha visão, muito mais tranquilo, porque não precisa decorar essa fórmula. Então, para eu descobrir, numa prova de 10 questões, qual é a chance de eu acertar 6, não importa quais 6, são as 6 primeiras, as 6 últimas, se acerta uma, erra a outra, é acertar 6 num montante de 10, seria por essa estrutura aqui que eu trabalharia com a distribuição binomial. Tudo bem? Olha aí como é que a banca Sesgran-Hill cobrou. Agora, antes disso, como é que eu faria essa questão, né, sem o binomial? Primeiramente, eu pensaria no seguinte, tá? Acertar 6 questões, né? Vai ser 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, 6 vezes. E errar 4 questões seria 4/5 vezes 4/5, as outras 4 vezes. Observa que aqui já me coloca com o expoente que nós tínhamos na tela anterior. Tudo bem? Então já vai me colocar ali com 1/5 na sexta potência, multiplicado por 4/5 na quarta potência. Por quê? Porque eu estou acertando 6 e errando 4. E por que não pode ser só isso? Porque desse jeito
eu estou calculando a chance de eu acertar as 6 primeiras e errar as últimas 4. Ele não falou que tem que ser nessa ordem. Portanto, eu teria que perceber que acertar 6 e errar 4 pode acontecer de várias formas diferentes. Como, por exemplo, eu posso acertar as 6 primeiras e errar as 4 últimas. Ou posso errar as 4 primeiras e acertar as 6 últimas. E assim por diante. E aí eu percebo que essa distribuição entre azinhos e ezinhos, me dando o total de situações que podem acontecer, situações possíveis, poderia ser calculada, para mim de uma maneira muito mais leve, pela permutação de 10 elementos, com 6 letras A repetidas, que indicam acerto, e 4 letras E repetidas, que indicam erro. Porque eu vou só embaralhar A e E. Eu posso acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar, errar, acertar, acertar, acertar. Para ter os mesmos 6 acertos e 4 erros. Então, quando eu percebo que isso aqui é apenas um embaralhamento dos mesmos 10 elementos, com 6 letras As iguais, que indicam acerto, e 4 letras Es, eu tenho aqui a permutação com repetição para me ajudar. E isso indica o total de situações possíveis que eu vou ter. O número de hipóteses, de eventos equiprováveis. E isso vai ser dado por 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial. Se você tirar um print dessa tela e comparar com o anterior, pelo uso da fórmula, é a mesma coisa. Só que aí eu não preciso sofrer decorando a fórmula do binomial. Eu monto uma das estruturas e multiplico pelo total de hipóteses idênticas e equiprováveis. Idênticas não, equiprováveis seria o mais correto. Na prática, como é que isso acontece? Olha para essa questão aqui, ó. 2021, prova da Caixa. Por estudos estatísticos, estima-se que um cliente de um certo banco tem 75% de chance de ir para o atendimento no caixa eletrônico, tá? E 25% para ir para o atendimento personalizado. Então, a probabilidade de ir para o caixa eletrônico é 75%, também conhecido como 3/4, né? Simplificação de fração é vida. E a probabilidade de ir para o atendimento personalizado é de 25%, também conhecido como 1/4. Ou você vai num ou você vai no outro, não tem uma terceira chance. São eventos excludentes, tudo bem? Pode ver que as probabilidades, inclusive, são complementares. 1/4 mais 3/4 dá 1, que é 100%. Né? Em uma amostra de 4 clientes, então são 4 eventos, qual é a probabilidade de que a maioria, aí veio a palavra que matou a questão, né? A maioria deles ir para o atendimento personalizado. Gente, maioria de 4 é 3 ou mais, tudo bem? Então eu teria que entender aqui que eu quero a probabilidade, vou botar na caneta menor que fica melhor. Eu quero a probabilidade de 4 irem para o atendimento personalizado, né, os 4, ou a probabilidade de 3 irem para o atendimento personalizado e 1 para o caixa eletrônico. Concordam comigo? Ok? Beleza. Probabilidade dos 4 irem para o atendimento personalizado é só o primeiro ir para o atendimento personalizado, 1/4, foi. Lembra do otimismo. O segundo vai, 1/4 é a chance dele ir, foi também. O terceiro também vai para o atendimento personalizado e o quarto também vai. Isso vai dar, multiplicando os numeradores, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Mas essa é a chance dos 4 irem para o atendimento personalizado. A outra situação que eu tenho que estar atento, já que ele quer a maioria no atendimento personalizado, seriam 3 no personalizado e 1 fora dele. Tudo bem? Então, isso indica que eu preciso ali de uma visão mais clara sobre isso. Tudo bem? Eu preciso de 3 no atendimento personalizado e 1 no caixa eletrônico. Mas em que ordem? Eles não definiu essa ordem. Então, se eu fizer aqui de forma muito direta, primeiro no atendimento personalizado, 1/4. Segundo no atendimento personalizado, 1/4. Terceiro no atendimento personalizado, 1/4. E o quarto no caixa eletrônico, 3/4. Aqui está calculada apenas a situação em que o primeiro, o segundo e o terceiro vão para o atendimento personalizado e o último vai para o caixa eletrônico. Mas ele não definiu essa ordem, concorda comigo? Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho atendimento, atendimento, atendimento e caixa eletrônico, ou atendimento, atendimento, caixa, atendimento, ou ainda atendimento, caixa, atendimento, atendimento, ou ainda caixa, atendimento, atendimento, atendimento. Eu tenho 4 hipóteses. Fica até fácil manualmente ver que são 4. Mas por que são 4? Porque eu tenho a permutação de 4 letras, A, C, e tem uma letra repetida, que é a letra A,
que indica os clientes que foram para o atendimento personalizado. Então eu tenho uma repetição de uma letra que ocorre 3 vezes. Isso vai ser 4 fatorial sobre 3 fatorial, que para quem sabe calcular, vai dar certinho 4. Por que vai dar 4? Porque eu vou ter que abrir aquele 4 fatorial e simplificar com o de baixo. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Para ninguém ficar na dúvida sobre isso. Então as 4 hipóteses que eu tinha aqui descrito, inclusive uma por uma, atendimento, 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 caixa, atendimento, atendimento, caixa, atendimento, atendimento, caixa, atendimento, atendimento, caixa, atendimento, 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 eu tenho o que aqui? Eu tenho que entender que por que são 4? Porque é a permutação de 4 com repetição de 3. Isso vai dar 4 fatorial sobre 3 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que simplificando vai dar 4. Ou seja, eu tenho que pegar essa estrutura aqui e multiplicar por 4. Por quê? Porque só aquele cálculo cru é dessa situação aqui. Atendimento, 1/4. Atendimento, 1/4. Atendimento, 1/4. Caixa eletrônico, 3/4. E de novo, gente, quem vai definir essa ordem é você. Você que vai impô-la. É uma questão de imposição. Quando eu tenho 4 clientes entrando no banco, eu vou ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o que vai no caixa eletrônico, que é a ovelhinha negra, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro ou pode ser o quarto. Então, são 4 hipóteses, todas equiprováveis. Lembra do edital da Sesgran Hill, que fala sobre isso? Todos equiprováveis, todos têm a mesma chance. Para eu não ter que fazer esses 4 cálculos que são iguais em resultado, porque cada um deles só vai mudar a ordem das frações ali dentro, ó. O primeiro, 1/4, 1/4, 1/4, 3/4. Esse aqui, ó, é 1/4, 1/4, 3/4, 1/4. O produto vai ser o mesmo, porque produto de fração não muda de acordo com a ordem. Então todos vão ser o mesmo resultado. Então, para não fazer 4 contas, chegar a 4 resultados iguais e somar 4 números iguais, o que eu faço? Eu faço um só, me dou conta que são 4 hipóteses, ou de forma visual, ou usando a permutação com repetição, que é quem vai me ajudar a substituir o binomial, e eu acho isso muito saudável, e mato a charada. Ou seja, aqui eu vou ter então 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 12 pelos mesmos 256. Eu nem simplifico para quê? Para manter os dois denominadores, porque aí quando eu for somar, eu mantenho o denominador que é 256, somo 1 a 12 e vou achar 13 em 256, que é o gabarito ali na nossa alternativa D. Tudo bem? Esse, então, é o cenário para essa questão. Tranquilo? Outro tópico é a regra do pelo menos um, ou pelo menos uma, tá? Baseado na hipótese de fazer o cálculo por um outro ponto de vista, tá? Basta entender que a probabilidade de pelo menos um aluno sorteado ser flamenguista é o 1, que é o nosso 100%, e eu desconto desse 1 a probabilidade de nenhum ser flamenguista. Vou sortear 10 alunos. Qual é a chance de pelo menos um ser flamenguista? Olha, pelo menos um flamenguista é 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou até os 10. Vou ter que fazer 9 cálculos. Vai dar bastante trabalho, na verdade 10 cálculos, né? Então o que é mais fácil? É eu calcular o que eu não quero, que seria a chance de nenhum deles ser flamenguista. Se eu descubro que a chance de nenhum ser flamenguista é, por exemplo, de 10%, a chance de pelo menos um ser flamenguista vai ser os outros 90%. Por quê? Porque eu estou tirando do 100% aquilo que eu não quero. Então a regra do pelo menos um é um grande atalho, muito cobrado também pela Banca Sesgran Hill. Olha aqui, prova da Caixa 2024, recente. Olha o que ele fala. A Caixa Econômica Federal é um dos maiores financiadores de habitação no país. A cada dia são feitas 200 mil simulações de financiamento habitacional e 2 mil contratos novos são assinados, né? Então a galera faz aquelas simulações que todo mundo faz na vida e dos 200 mil, 2 mil contratos são assinados por dia. São aqueles que de fato vão até o fim. A probabilidade de que um par aleatório de simulações, ou seja, 2 simulações, resultem em pelo menos um novo contrato assinado. O que é que ele quer então? Que eu escolha 2 simulações e que pelo menos uma delas seja um contrato assinado. Se eu quiser calcular braçalmente, eu faço a probabilidade de ser assinado e assinado, a probabilidade do primeiro não ser assinado e o segundo ser assinado, ou ainda a probabilidade do primeiro ser assinado e o segundo não ser assinado, tudo bem? Teria, portanto, essas possibilidades aqui, tá? Tudo bem? Por quê? Porque ele fala em pelo menos um novo contrato. Pelo menos um novo contrato é no mínimo um, podendo ser mais. Então, como são duas simulações, um contrato assinado me serve, ou o outro, lembra da ordem, tem que impor, essa regra é mágica, ou até os 2. Tudo bem? Qual é a probabilidade do primeiro contrato ser assinado?
Quantos contratos são vistos por dia? 200 mil. Quantos são assinados? 2 mil. Tudo bem? E aí, próximo contrato, eu teria que, curiosamente aqui, até dar uma diminuída, né, no espaço amostral. Eu teria os mesmos 2 mil contratos agora, né, como não tem reposição, eu teria que diminuir essa quantidade aqui, provavelmente. Olha a conta que eu teria que fazer. Teria que vir aqui para 199.999, dos quais 1.999 são contratos assinados. E aí depois o primeiro não assinado é de 198 mil sobre 200 mil, porque o primeiro não foi assinado. Se 2 mil são assinados, de 200, outros 198 mil não são assinados. E, para ser assinado, dos 2 mil, dos mesmos 199.999. Tá? E aqui a situação contrária, que seria, primeiro ser assinado, 2 mil entre 200 mil, e não ser assinado, 198 mil pelos 199.999 contratos que ainda sobraram. Tudo bem? Observe que o espaço amostral dá uma diminuída porque tem um contrato a menos para analisar. A gente até poderia deixar passar, botar 2 mil em tudo ali, 200 mil em tudo e tá ok. Mas, enfim, a resolução braçal seria essa. Mas isso aqui vai dar um trabalho violento. Então o que eu faço? Como ele quer pelo menos um, o que eu percebo? Que a única situação que ele não quer é essa situação aqui, ó. Essa ele não quer. Se eu calculo essa situação e descubro quanto ela vale, é só descontar ela de 100%. A chance de nenhum ser assinado. Por quê? Porque ele fala em pelo menos um. Pelo menos um. Serve um? Serve. Serve um? Serve. Servem os dois? Servem. Lembrando que aqui ó, são equiprováveis. Não é a mesma coisa, é a mesma resposta, mas não é a mesma coisa. Então a única coisa que não me serve é a última situação. Então é mais fácil eu pegar os 100% e descontar a probabilidade de nenhum dos dois ser assinado. Tudo bem? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pela contramão da questão. Então, pela regra do pelo menos um, é basicamente essa a ideia. 1 menos a probabilidade de nenhum ser assinado. E aí, qual é a probabilidade de nenhum ser assinado? Vamos conferir aqui com calma a nossa resolução. Até já trouxe ela pronta para facilitar a nossa vida. Primeiro contrato a não ser assinado é de 198 mil em 200 mil. Tá? Observe que eu não diminui o espaço amostral, tá? Não vai mudar muito não. E a probabilidade do próximo contrato não ser também assinado, também 198 mil em 200 mil. Tudo bem? Então a gente tem inicialmente que entender que a probabilidade, deixa eu até tirar da tela aqui, ó. A probabilidade de ser assinado é de 2 mil em 200 mil. E a probabilidade de não ser assinado vai ser de 198 mil entre 200 mil. Tudo bem? E é nessa linha que a gente vai resolver a questão. Pode ver que eu nem mudei o espaço amostral. Eu mantive 200 mil por capricho, porque vai dar a mesma resposta, tá? Então, não ser assinado, 198 mil em 200. E o próximo não ser assinado, o segundo contrato, também 198 mil em 200 mil. A gente vai simplificar vários zerinhos ali, né? Vai sair cortando vários zerinhos com muito cuidado aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai dividir ambos por 2 de novo. Então, 198 por 2 dá 99, 200 por 2 dá 100. E a gente fica aqui com essa estrutura. Ó, onde a gente chegou. Multiplicando 99 sobre 100 por 99 sobre 100 vai dar isso aqui. Então vai ser 1, que é 100%, menos 98,01%. Ou seja, dá quase 2%. No caso, 1,99%, que é o gabarito na nossa alternativa C. Certo? Então veja que eu fiz o cálculo pela contramão. Eu calculei o que não me serve, que é nenhuma das simulações virá um contrato assinado. A probabilidade disso é de 198 mil em 200 mil, tanto para o primeiro contrato quanto para o segundo, justamente por quê? Porque é essa situação aqui que eu não quero. Então eu estou descontando do 100%, que é o 1, aquilo que eu não quero. E aquilo que eu não quero dá ali 9.801 por 10 mil. Se a gente cortar 2 zeros aqui, ó, a gente move a vírgula 2 casas para a esquerda, vai dar 98,01 sobre 100, que é 98,01%. Ou seja, um pouco mais de 98%. Então a chance que me sobra é de 1,99, que é o gabarito. E para a gente fechar, tá? Probabilidade condicional, teorema de Bayes. Gente, probabilidade condicional
Teorema de Bayes é algo muito importante. Porque está no edital da Sesgran-Rio, tanto da Caixa como do Basa. E se pintar na prova, vai ser sem dúvida a nossa questão mais difícil, tá? E a gente tem que estar muito atento, tá? A gente tem que estar muito atento mesmo. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Seja K um espaço amostral que contém os eventos A e B não vazios, a probabilidade de A acontecer, dado que B já aconteceu, é dada por P de A barra B, por isso a probabilidade é condicional, ela é condicionada a algo que já aconteceu, e é dada por aquela expressão ali. E aí, resumindo, o que é o teorema de Bayes? É essa estrutura aqui, ó. A probabilidade de A barra B vai ser dada pela probabilidade de B barra A, né? Então a probabilidade de sortear um aluno flamenguista, sendo que ele é homem, a condição é que ele seja homem, para ele ser flamenguista. Depois, tá? Então o A é ser flamenguista e o B é ser homem. Vai ser a probabilidade inversa de ser homem, sendo que ele é flamenguista, vezes PA sobre PB. Como é que eu decoro isso aqui, né? Eu decorei, quando precisei usar isso na minha vida, como assim? Ó, a probabilidade de A barra B é A sobre B. Então fica o P de A sobre o P de B. E você coloca ali a probabilidade condicional invertida. Se ele pediu P de A barra B, você coloca ali em cima o P de B barra A. Tudo bem? Foi assim que eu decorei, tá? E aí olha como é que a banca cobrou isso em 2021, como aquela questão que eu falei que é a mais difícil da prova da Sesgran-Rio. Caixa Econômica. Um analista de investimento acredita que o preço das ações de uma empresa seja afetado pela condição de fluxo de crédito na economia de certo país. Ele estima que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com probabilidade de 20%, né? Então, ó, o fluxo aumenta com probabilidade de 20%. Estima também que o preço das ações sobe com probabilidade de 90% no cenário de aumento de fluxo, ou seja, a ação sobe quando o fluxo aumenta em 90% das vezes. E as ações sobem com a chance menor de 50% quando o fluxo de crédito não aumenta. Ou ele fica estável ou ele diminui. Então observa que essas duas probabilidades aqui que ele deu, de 90% e de 40%, falam do mesmo evento, aumentar a ação de uma empresa, mas em dois cenários diferentes. Em 90% das vezes aumenta quando o fluxo aumentou, que é mais favorável. E quando o fluxo não aumenta, as ações aumentam 40% das vezes. Aí vem a dica da questão, né? Uma vez que, sendo que, sabendo que, normalmente é assim que a banca indica, as ações da empresa subiu, qual a chance, a probabilidade de que o fluxo de crédito da economia também tenha aumentado? Ou seja, sabendo que as ações subiram, qual a probabilidade de que o fluxo de crédito também tenha aumentado? Então, o aumento do fluxo de crédito está condicionado ao aumento das ações. Por isso que é a probabilidade condicional. Tudo bem? Como é que a gente resolve isso aqui pelo teorema de Bayes, tá? Inicialmente a gente tem que definir os eventos dependentes. Temos ali A, que é o aumento de fluxo de crédito, e B, que é o aumento das ações da empresa. Tudo bem? A probabilidade de A acontecer, que é aumentar o fluxo de crédito, está no texto, 20%, ou 1/5. A probabilidade dele não acontecer, o seu complementar, 80% ou 4/5. Tudo bem? Essa informação aqui não está no texto, sou eu que concluo, basicamente, pela ideia de probabilidades que se completam. A probabilidade de B barra A, ou seja, a probabilidade de aumentar o preço das ações quando aumenta o fluxo de crédito, é 90%, ou 9/10. A probabilidade de B barra não A, que é a probabilidade de aumentar as ações quando o fluxo não aumenta, também foi dado, é 40% ou 4/10. Ou seja, esses elementos eu tenho já no texto essa probabilidade e essas duas de forma bem clara. Essa aqui eu acho por tabela, obviamente pensando em complementação. Tudo bem? E aí? E aí eu aplico o teorema de Bayes. Eu percebo que esse cara aqui eu tenho, ele vale 1/5, tá lá, né? Peraí, eu fiz bobagem aqui. Cadê minha tela? Volta para minha tela. Onde é que eu tô? Não, não é aqui. Eita. Calma que a gente já volta. Vamos lá que vamos ter que abrir de novo. Acontece na vida dos melhores professores. Aqui. Apertei o botão errado. É isso que dá. Então a gente vai focar nisso aqui, ó. Pum, pum, pum. Vou nem cortar o vídeo, vai ficar assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui, ó. Pimba. Esse é o ponto. Esse cara aqui eu tenho aqui. Esse cara aqui eu tenho ele aqui. Mas faltou a probabilidade isolada de B, de aumentar o preço das ações da empresa. E para achar esse P de B, é todo esse trabalho aqui, ó. Mais uma fórmula para decorar. O P de B é o P de B barra A vezes o P de A, mas o P de B barra não A vezes o P de não A. É uma formulazinha também da probabilidade condicional. Tá? Eu teria que fazer uso dela
para achar, pelos valores ali apresentados, tem todos eles na tela, que é meio a chance das ações aumentarem, independente de qualquer cenário. E aí, colocando esse valor ali, ó, o que eu vou ter? Para resolver a questão e matar a charada. Então, a probabilidade de ocorrer A barra B, ou seja, a probabilidade de aumentar o fluxo de crédito, sendo que aumentaram as ações da empresa, vai ser o P de B barra A, que é de 9 sobre 10, vezes o P de A, que é de 20%, ou 2 sobre 10, sobre o P de B, que eu acabei de descobrir que é meio, que está aqui embaixo, ó. E aí, fazendo essa conta, vai dar 18 sobre 100, essa continha aqui, multiplica em cima, embaixo, sobre 1 meio, aí você vai ter que lembrar que dividir por um número é multiplicar pelo seu inverso, 18 sobre 100, 2 sobre 1, vai simplificar bonitinho aqui, pum, pum, vai achar 18 sobre 50, que simplificando novamente, vai dar 9 em 25, que era o gabarito na alternativa D. Tudo bem? Não, né? Formazinha chata, né? De olho na tela de novo. Olha o que você teria que decorar para fazer essa questão. Teria que decorar a fórmula do teorema de Bayes, que é esse aqui, e como achar o P de B por essa outra estrutura aqui. Ou seja, bastante trabalho, fora tudo que você vai ter que estudar para essa prova. Qual é a saída para uma questão como essa, né? Que seria um atalho muito gostoso. Nós já aprendemos a fugir do binômio de Newton usando a permutação com repetição, tá? Para eu matar essa questão sem sofrimento, eu faria assim, ó. E serve para todas as questões de probabilidade condicional, tá? Eu vou supor 100 fluxos de crédito, tá? Então, em 100 fluxos de crédito, 20% deles, ou 20, aumentam e 80 não aumentam. Tudo bem até aí? Por quê? Porque ele fala que o fluxo de crédito aumenta com chance de 20%. Lembra que isso aqui é uma proporção? Então, significa o quê? Que de 100 fluxos de crédito que eu analisar, 20 vão aumentar e 80 não vão. Ok? Ok, beleza. Agora o que eu tenho que perceber? Que dentro do cenário de que aumentou o fluxo de crédito, ou seja, olhando para esses aqui que aumentaram, 90% deles tem aumento de ação. Calcula aí 90% de 20. Corta, 9 vezes 2 dá 18. Então, desses 20 que aumentaram, 18 tem aumento da ação. Aqui é aumento do fluxo, tá? E não aumenta fluxo, tudo bem? E outros 2 não aumenta a ação. Por quê? Porque, de novo, ele fala que no cenário de que aumentou o fluxo de crédito, ou seja, olhando para aqueles 20 fluxos de crédito que aumentaram de verdade, já que 20% aumenta, tá lá no início, 90% dos 20, que são 18, aumentam as ações. Então, dos 20 aumentos de fluxo de caixa, em 18 também aumenta a ação, em 2 não aumenta a ação. Tudo bem? No outro cenário, em que não aumentou o fluxo de caixa, 40% tem aumento de ação. Aí calcula, quanto que é 40% dos 80 em que não houve aumento do fluxo de caixa? Não houve aumento de fluxo de caixa. O fluxo de caixa não aumentou. Ou ele seguiu estável, ou ele diminuiu. Aí eu simplifico aqui, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, nos 32 aqui, eu tive aumento das ações. Se eu tirar 32 de 80, sobram 48 em que eu não tive aumento das ações. Tudo bem? Então, eu parti de 100 fluxos de caixa, dos quais 20 eu tive aumento, porque é 20%, 80 não tive, porque é o complementar. Dos 20 onde aumentou o fluxo de caixa, 90% deles, ou seja, 18, também aumentou a ação. E nos outros 2 não aumentou. Já no cenário em que não aumentou o fluxo de caixa, nos outros 80%, que são 80, por isso que eu supus 100, eu tenho que neles 40%, ou seja, 32 tem aumento de ação, no restante 48 não tem aumento de ação. Fez até aqui, a questão acabou. Por quê? Porque ele está pedindo o seguinte, uma vez que o preço das ações aumentou, qual a chance de ter aumentado também o fluxo de caixa? Então ele quer a probabilidade de ter aumentado o fluxo de caixa se aumentou a ação. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Nas questões de probabilidade condicional, o segredo é você entender que ele não vai mais olhar para todas as 100 situações que eu criei. Ele vai olhar para aquelas situações nas quais aumentou o preço das ações. Ele vai olhar para essa situação e para essa situação aqui. Por quê? Porque ele está falando, ó, se liga, aumentou o preço da ação. Então eu estou olhando para esses dois cenários.
Meu espaço amostral são as 18 situações em que aumentou a ação quando aumentou o fluxo de caixa, e as outras 32 em que aumentou a ação e não aumentou o fluxo de caixa. E aí, dentro dessas duas situações, em quantas delas nós viemos de um cenário de aumento de fluxo de caixa? Aqui, ó. Nessas 18 eu vim no cenário de aumento de fluxo de caixa, que é o lado de cada da árvore, em que o fluxo de caixa aumentou. Então daria 18 em 50, que obviamente é o mesmo resultado, 9 em 25. E assim eu fujo do teorema de Bayes. Como? Supondo 100 e entendendo que na probabilidade condicional eu estou alterando meu espaço amostral. É por isso que nessa questão meu espaço amostral não é 100, ele é 50. Por quê? Porque eu estou me referindo apenas aos cenários onde, de fato, aumentou o preço das ações, que foi aqui que aumentou o preço das ações e aqui também. Então eu estou olhando para um nicho de 50 situações. Dessas 50, quantas vieram ou em quantas nós tivemos também o aumento de fluxo de caixa? Só nessas 18 que vem desse cenário de aumento de fluxo de caixa. Então 18 em 50, 9 em 25 é o mesmo gabarito. Gente, esses dois tipos de questão, tanto do binomial como da probabilidade condicional, são sem dúvida os dois cenários mais difíceis para você encarar na prova da Sesgran-Hill, sem dúvida. Mas se você usar esses dois segredinhos, tenho certeza que você vai conseguir matar a pau a questão e garantir mais um ponto na sua nomeação. Para você que ficou até agora me assistindo, depois de quase 40 minutos, espero que tenha valido a pena, né, toda essa explicação. É uma explicação muito técnica, mas que você pode usar em outras questões também de probabilidade condicional e vai facilitar muito a sua vida, tanto também nas questões de binomial também. Usar a permutação com repetição abre os poros da questão, abre os horizontes do candidato. Então apliquem isso nas questões da banca para você ver como funciona, tá? Quem puder deixar o like, deixa. Quem puder se inscrever no nosso canal também se inscreve. E vai surgir daqui a pouco um cardzinho aqui, onde eu trago item por item do edital de probabilidade da banca Sesgran-Hill, da Caixa do Basa, para você entender o que é cada item e ver que muita coisa ali é só conceito e não conteúdo em si. Obrigado pela atenção. Nos sigam no Insta, se inscreve no canal. Bons estudos e até a próxima.